Tá a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, um motivo de alegria e satisfação pela essa oportunidade ímpar, rica que o Senhor está dando de poder estar vivo e de poder trazer uma reflexão da sua palavra, baseado na carta do apóstolo São Paulo, segundo Timóteo, capítulo número 3, que diz: os últimos dias. No capítulo 3 está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homem amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfêmio, desobediente a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, cruéis, sem amor para com os outros, para com os bons, traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta. Paulo, ele dizendo que nos últimos dias isso acontecerá nos últimos dias. A Bíblia diz, por isso que sempre quando eu estou pregando, no capítulo 1 do Salmo 1, de bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na sua lei, na lei do Senhor, e na sua lei medita nela dia e noite, pois será como ave plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. E diz assim em seguida: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O próprio Deus, ele diz para aí, Josué disse: não aparte dos teus olhos o livro dessa lei, mas antes medita nela dia e noite. Então a Bíblia não é para ser só lida, mas ela é para ser meditada, ela é para ser analisada, ela é para ser estudada, porque é a palavra de Deus, e o que nela está escrito, tudo se cumprindo, e a gente vê isso. A Bíblia diz que Paulo dá uma série de coisas que nos últimos tempos acontecerá. Isso é verdade, mas a Bíblia diz assim: primeiro, homem amante de si mesmo. O que é isso? Que tem pessoa que só pensa em si mesma. É pão duro, ela não pensa na necessidade dos outros. Ela não pensa, porque já pensou? Tantas pessoas com tantas riquezas, tantas pessoas com tantas casas, 20, 30, 40, 50 casas, com tantas pessoas que estão morando por debaixo de ponte, outra no vagão de trem, outra dormindo em banco de praça. O que falta isso? É o verdadeiro amor, que não existe mais. Não. Porque se a pessoa amasse o ser humano, porque o que somos nós? A Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus. Se a pessoa se preocupasse com o outro. Nesse mundo é assim. É um com tanto, o outro sem nada. É um farto e outro de barriga seca. É um passando dificuldade e o outro zambando, o outro rindo e brincando. Então ele diz que haverá homem amante de si mesmo, que ama a si mesmo, não está nem aí com os outros. Tantas pessoas com tanta roupa, o outro anda nu, mal vestido, rasgado. Tantas pessoas com 20, 30 sapatos, o outro anda descalço. Essa pessoa que não está nem aí para o seu próximo, não está nem aí com o seu semelhante. Tantos ricos, dono do supermercado, que muitas vezes as comidas estragam. Ele prefere jogar no lixo do que doar, do que dar para as pessoas. E essas pessoas muitas vezes são bem-sucedidas na vida. Essas pessoas muitas vezes têm algo na vida. Mas será que lá em cima eles vão ter também? Então, em segundo lugar, o que Paulo diz, primeiro ele diz que haverá homem amante de si mesmo, que significa pessoa que só pensa em si mesma. Segundo, ele diz que haverá homem avarento, que tem apego ao dinheiro, pão duro, unha de fome, pessoa que só pensa em si mesma, não ajuda ao próximo. O apóstolo Paulo diz em Atos 20, 35, parte última do versículo, ele diz que a melhor coisa é dar do que receber. Tem pessoa que não tem coragem de ajudar o seu irmão. Não, ele tem muito e sabe. O apóstolo Paulo, ele falara já em 1 Timóteo 6,7, de sorte que nada trouxemos para esse mundo e nada poderemos levar dele. Ninguém vai levar nada daqui.
não vai levar dinheiro, não vai levar casa, não vai levar status, não vai levar nada. É tão tal que quando a gente morre, se não tiver alguém para nos levar, a gente fica no mesmo canto que está. Então, por que as pessoas não pensam, não refletem, não meditam nisso? Ele diz que haverá homem avarento. E a Bíblia diz que nenhum avarento herdará o reino de Deus. Não sou eu que digo, é a palavra do bendito é Deus. Terceiro, ele diz que haverá homem presunçoso. O que é isso? Que se acha melhor em tudo. Isso é a pessoa presunçosa. É como a parábola do fariseu publicano, Lucas 18, versículo 9 ao 14, que entrou no templo. Um começou a bater no peito porque orava 3 vezes ao dia, dava o dízimo, jejuava. E o outro nem para o céu olhava e dizia: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Aí Jesus disse: qual desses dois foi justificado? Ele disse: aquele que se humilhou. Jesus disse: verdade, porque aquele que se humilha, ele será exaltado, mas o que se exalta, ele será humilhado. Tem pessoa que se exalta com tanto, com a casa, com um carro. Tem pessoa que é uma benção, ele não tem nada, mas quando tem, aí ele mostra verdadeiramente quem é ele, a máscara cai. Quando ele andava a pé, andava junto com as pessoas. Quando ele tem um carro, ele passa por você, nem buzinar, buzina mais. Por quê? Ele já se acha o tal, já se acha o rei, já se acha o dono da cocada preta. E não é bem assim. A Bíblia também diz, Paulo classifica a quarta qualidade disso aqui. E isso é bastante interessante. Ouvimos isso da palavra de Deus. Ele diz que, quarto, que haverá pessoa soberba. O que é pessoa soberba? Pessoa orgulhosa. A Bíblia diz, Provérbios 16, 18, que a soberba procede da ruína e altivez do espírito da queda. Ninguém deve se ensoberbecer, ninguém deve se orgulhar por nada, porque não temos nada, tudo é de Deus. A vida é como uma roda gigante, ela roda, não para de girar. Um dia a cadeira pode estar em cima, outro dia a cadeira pode voltar para baixo. Quem está embaixo pode subir em cima e quem está em cima pode subir embaixo. Essa é a lei da vida. Ninguém sabe o dia da manhã. Então, quero que você medite e reflita bem nisso aqui. Quinto lugar, ele diz que haverá pessoa blasfêmia, palavras ofensivas contra Deus. Sexto, filho desobediente aos pais, que significa recusa obedecer aos pais. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com primícia para que vá bem na terra. Tem filho hoje que bate na cara do pai, na cara da mãe, não obedece mais o pai nem a mãe. As gerações de ferro estão sendo a saída desse mundo. Era aquela geração só daquela época, do bom dia, do boa tarde, boa noite, sim senhor, sim senhora. Hoje em dia não. Os filhos fazem tu, você, não pede mais licença. Não, para eles isso é coisa atrasada. Não chama do pai de senhor nem de senhora, chama de tu e de você, como se os pais fossem um parceiro do filho, e não é bem assim. A Bíblia diz que é um dever: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com primícia para que vá bem na terra. Isso é o que a palavra do bendito eterno, ela nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que, em sétimo lugar, haverá pessoa ingrata, pessoas que não agradecem. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, mas só um veio para agradecer. Então tem pessoa que é assim: você faz o que pode fazer por ela, ela alcança algo de você, mas ela é ingrata, ela não agradece a você. Muitas vezes até fica até com raiva, intrigado de você, mas a recompensa virá sobre a tua vida, porque ela vem de Deus. Oitavo lugar, Paulo diz que haverá pessoa profana. O que é isso? É pessoa que não pertence à religião. E a Bíblia diz em Tiago 1,27 que a religião pura com Deus é aquele que visita o pobre e a viúva nas suas necessidades. Quantas pessoas passando dificuldade, necessidade, e as pessoas não ajudam. E tem pessoa que mostra ser bom, só quando está em tempo, muitas vezes, de política. Aí que você vê os políticos entrarem vir nas casas dos povos, dos pobres, oferecer a ele algumas coisas. Só quando passa aquele período, se esconde durante 4 anos. Quando você chega na porta deles, eles dizem: não estou em casa, e muitas vezes está lá dentro e não atende você. É assim que acontece. Então, medite nisso.
E não esqueça disso. Aí também Paulo diz que haverá pessoas sem afeto natural, que significa sem amor. Também ele diz que haverá pessoa irreconciliável, pessoa que não reconcilia com ninguém. Paulo também diz que haverá pessoa caluniadora, pessoas maus, mentiroso. E a Bíblia diz que porém eu posso falar sem si ou não, que passa disso é procedência maligno. Paulo diz também que haverá pessoa incontinente, que não pode conter-se, se conter-se, é indecente com nada. Haverá pessoa desse modo nos últimos dias. Paulo diz também que haverá pessoa cruéis e sem amor, pessoa que tem prazer em prejudicar aos outros, tem pessoa que tem prazer de ferir, tanto no trabalho, tem pessoa que cresce, quer crescer pisando nos outros, e não é desse jeito. Se você é um desse, com certeza um dia você vai pagar as contas diante de Deus. E o que você colher, plantar aqui, você irá colher, pode ter certeza disso. Eu estou falando pela Bíblia. A Bíblia diz também, Paulo diz, em 15º lugar, que haverá pessoas obstinadores. O que é isso? Pessoas teimosas, que você dá conselho e não obedece. Cabeça dura, quer ir por ele mesmo, não obedece ninguém. Paulo também diz que haverá pessoas orgulhosas. Paulo também diz que haverá pessoa em deleite grande. O que significa isso? Pessoas nos seus próprios prazeres. Então, não vamos se enquadrar nesse nível de pessoa, mas vamos ser humildes. Nada trouxemos para esse mundo, nada poderemos levar dele. Jó, o patriarca Jó, ele diz: "No saí do ventre de minha mãe, me tornarei para lá, o Senhor Deus, o Senhor tomou." Se as pessoas soubessem o dom de Deus, o amor de Deus, ágape, o amor de verdade, o mundo seria bem melhor. Porque tantas pessoas com tanto, outros sem nada, tantas pessoas que gastam milhões numa noite, enquanto outros passam dificuldade, passam fome, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que beber. Quantas pessoas estão dormindo debaixo de um barraco de lona, outras pessoas nos seus palácios de 2, 3 milhões, 15 milhões, enquanto uma pessoa dava para fazer uma casa e dá para aquela pessoa. Então, para você ver, o ser humano, ele perdeu o amor, ele perdeu o afeto com o seu próximo, ele perdeu o afeto com o seu irmão. Mas, com certeza, tudo nessa vida passa, tudo é passageiro. Estamos aqui de passagem, ninguém veio aqui para ficar. Um dia, todo joelho se dobrará diante do Criador, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus incomparável, diante de Deus inabalável, diante de Deus adorável. Há muitos naquele dia, no julgamento das nações. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e apartará um do outro, assim como o pastor aparta do bode das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e o bode à sua esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita: "Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Aí Jesus vai dizer: "Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, sendo estrangeiro me hospedaste-me, estive nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste-me ver." Então os justos lhe responderão dizendo: "Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, quando te vimos com sede, te demos de beber, quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, quando te vimos nu, te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão, fomos ver-te." Então o rei lhe responderão dizendo: "Em verdade vos digo, que quando fizesse a um desses pequeninos irmãos, fizesse a mim." E dirá também um rei que estiver à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estive nu, não vestiste-me, enfermo na prisão, não visitaste-me." Então eles responderão dizendo: "Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo na prisão, não te servimos?" Então o rei lhe responderá dizendo: "Em verdade vos digo, que quando não fizesse a um desses pequeninos irmãos, não fizesse a mim." Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, não feche a porta para aqueles que precisam. Se Deus deu a você, foi para ajudar, para abençoar. E lembre disso, a melhor coisa é dar do que receber. Porque prova disso é que a salvação, nenhum homem mais rico que se acha nesse mundo poderia comprar. Porque foi um preço muito caro, foi um preço de sangue. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo
não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é essa, que não creram no Filho de Deus e não obedeceram. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu ok. Também se não gostou, não tem problema, Deus te abençoe do mesmo jeito. Porque hoje a gente está em inversão de valores. Aquilo que é bom a gente rejeita, e aquilo que é ruim a gente abraça. Aquilo que pode edificar a gente para a frente, a gente joga fora, a gente não está nem aí, nem curte, nem compartilha, não é verdade? A gente vê hoje tantas besteiras, as pessoas lá em cima, lá no auge, mas aquilo que é de Deus é mais sofrido, não é verdade? Não é? Quantas pessoas faz piada, chacota, essas pessoas crescem no canal, crescem em tudo, mas falar a verdade, falar o que é de Deus, muitas vezes incomoda as pessoas. Mas se você gostou, amém, deixe o seu ok, compartilhe. Também se você vê que essa palavra não tem significado, nenhuma importância, também comente e diga que isso não serve de nada. Mas se você mesmo fazendo isso, para mim, ela serve e servirá. E naquele grande dia, a gente virá, na verdade, quem falou certo, quem falou errado, quem estava certo, quem estava errado. Que Deus abençoe você grandemente, a sua família, seus familiares, seus negócios. E lembre, abra a mão, não feche a mão para quem precisa. Que Deus te abençoe. No nome do Mashiach de Israel. Shalom Adonai.